Oi, eu sou a Juliana, sou enfermeira, especialista em enfermagem do trabalho e mestre em saúde pública. Eu sou supervisora aqui da Mantras, da área de treinamento e desenvolvimento, e eu quero falar com vocês sobre primeiros socorros. Os procedimentos de primeiros socorros, ou suporte básico de vida, eles podem determinar a diferença entre a vida e a morte. É um conjunto de medidas e procedimentos técnicos com o objetivo de manter o suporte de vida à vítima até a chegada da equipe de emergência. São os procedimentos iniciais e imediatos que devem ser aplicados à vítima fora do ambiente hospitalar para garantir a vida, manter os sinais vitais e evitar o agravamento do quadro. Nesse treinamento, nós vamos abordar crise convulsiva, acidente vascular encefálico, AVE, e parada cardiorrespiratória, PCR. Primeiro, falando um pouquinho sobre crise convulsiva, ela é uma alteração anormal da atividade elétrica cortical, causada pela hipersincronização neuronal, podendo ocorrer localmente ou difusamente. As convulsões podem ser de dois tipos, as parciais ou focais, quando apenas uma parte do hemisfério cerebral é atingida por uma descarga de impulsos elétricos desorganizados, ou generalizadas, quando os dois hemisférios cerebrais são afetados. Emoções intensas, exercícios vigorosos, determinados ruídos, músicas, odores ou luzes fortes podem funcionar como gatilhos da crise. Outras condições são febre alta, falta de sono, menstruação e estresse. Também podem facilitar a instalação de convulsões, mas não são consideradas gatilhos. Ao menos 8 a 10% da população apresentará um evento convulsivo durante a vida. Isso corresponde a entre 1 a 2% dos atendimentos nas emergências, sendo 25% dessas a primeira crise. As causas das crises convulsivas, elas são multifatoriais. Muitas vezes é difícil identificar a causa da convulsão. As causas mais comuns são febre alta em crianças menores de 5 anos, doenças como meningites, encefalites, tétanos, tumores cerebrais, infecção pelo HIV, epilepsia, etc., traumas cranianos, abstinência após o uso prolongado de álcool ou drogas, efeitos colaterais de alguns medicamentos, distúrbios metabólicos como hipoglicemia, diabetes, insuficiência renal, entre outros, e falta de oxigenação no cérebro. Os sinais e sintomas da crise convulsiva dependem do tipo de convulsão, da região do cérebro envolvido e da função que ela desempenha no organismo. Nas convulsões parciais, podem não ocorrer alterações do nível de consciência associadas a sintomas psíquicos e sensoriais, como movimentos involuntários em alguma parte do corpo, comprometimento das sensações de paladar, olfato, visão, audição e da fala, alucinações, vertigens e delírios. Existem diversos tipos de convulsões generalizadas. Os dois mais frequentes são a crise de ausência, ou pequeno mal, e a convulsão tônico-clônica, ou grande mal. Falando um pouquinho sobre cada uma delas. A crise de ausência, ela fica acordada, não ocorre movimentos de braços e pernas, e a vítima fica com o olhar perdido durante um tempo. Já na generalizada, os movimentos desordenados de braço, pernas, desvio dos olhos, relaxamento dos esfíncteres e inconsciência. Na crise de ausência, durante alguns segundos ficam com o olhar perdido, como se estivessem no mundo da lua, e não respondem quando chamadas. Quando essa ausência dura mais de 10 segundos, pode manifestar movimentos automáticos, como piscar de olhos e tremor dos lábios, por exemplo. É difícil a percepção, mas na imagem a gente consegue ver bem a diferença quando está sem crises e com crises. Nessa imagem aqui, ó. As convulsões tônico-clônicas estão associadas à perda da consciência. O quadro dura poucos minutos e em ambas as situações a saliva pode ser abundante e ficar espumosa. Mordida pelos dentes, a língua pode sangrar. Na fase tônica, todos os músculos dos braços, pernas e tronco ficam endurecidos, contraídos e estendidos, e a face adquire coloração azulada. E na fase clônica, começa a sofrer contrações rítmicas, repetitivas e incontroláveis.
É importante ressaltar que na crise convulsiva a língua não enrola, ela fica relaxada ou contraída no fundo da garganta e a gente nunca pode colocar a mão na boca do paciente. Trouxe algumas orientações do que você deve fazer em uma crise convulsiva. Afaste os curiosos, deixe a pessoa de lado para que não engasgue com a própria saliva ou vômito, remova todos os objetos ao redor que ofereçam risco de machucá-la, afrouxe-lhe as roupas, abra os botões, o zíper, deixe a roupa um pouco mais confortável, erga o queixo para facilitar a passagem do ar, como a gente viu na imagem anterior, não introduza nenhum objeto na boca, nem tente puxar a língua para fora. Aguarde a crise terminar. Ela vai durar alguns segundos e vai terminar, e o mais importante é você manter a pessoa que está tendo a crise convulsiva tranquila, apoiada no chão, para ela não se machucar, para ela não engolir aquela saliva ou aquele vômito e engasgar, e você se proteger para também não se machucar. Agora nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral, conhecido como AVC ou derrame cerebral. Ele ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. Existem dois tipos de AVC, o isquêmico, que é quando o entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, que é o mais comum, e o hemorrágico, que é o rompimento do vaso provocando sangramento no cérebro, que é o mais grave. Nessas imagens a gente consegue ver bem a diferença entre os dois. Os principais sinais e sintomas são diminuição ou perda súbita de força na face, braço ou perna de um lado do corpo, alteração súbita da sensibilidade com sensação de formigamento na face, braço ou perna de um lado do corpo, perda súbita de visão num olho ou nos dois olhos, alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular, expressar ou para compreender a linguagem, dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente, instabilidade, vertigem súbita intensa e desequilíbrio associado a náusea ou vômito. Aqui eu trouxe alguns casos de como a gente consegue identificar um AVC. Então, primeiro pela debilidade facial. Ação do socorrista, pedir para a pessoa mostrar os dentes ou sorrir. Em pessoas normais, os dois lados vão se movimentar igualmente. E quando a pessoa estiver com AVC, que é o anormal, um lado da face não se move quanto o outro. Então, a gente consegue perceber nessa imagem que tem um desvio de rima. A boca fica um pouco mais torta, o olho fica um pouco mais caído também. Isso a gente consegue perceber que é um sinal do AVC. Já na debilidade motora, a ação do socorrista é pedir para a pessoa fechar os olhos durante 10 segundos e manter os braços esticados. Em casos normais, os dois braços caem juntos ou ficam no ar por 10 segundos. Em casos anormais, que é o caso do AVC, não há controle sobre um dos braços. A pessoa pode apresentar dormência, formigamento e etc. Na debilidade de fala, a ação do socorrista é pedir para a pessoa falar uma frase qualquer, por exemplo, nome completo, endereço, situação do dia, se está frio, se está calor. Em casos normais, usa as palavras corretamente com pronúncia clara e de fácil entendimento. E no caso do AVC, a pessoa pronuncia as palavras de forma incompreensível, incorretas ou não consegue falar nada. É importante ressaltar que apenas uma debilidade presente é altamente indicativo de um AVC, aproximadamente 72% de possibilidade. Então, se você identificar qualquer debilidade presente, haja com rapidez. Muitos fatores de risco contribuem para o aparecimento do AVC e alguns não podem ser modificados, como idade, raça, constituição genética e sexo. Entretanto, outros fatores podem ser diagnosticados e tratados, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardíacas, enxaqueca, uso de anticoncepcionais hormonais, ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo e obesidade. É importante lembrar que a adequação dos hábitos de vida diária é primordial para a prevenção do AVC, como, por exemplo, diminuir o consumo de junk foods e aumentar o consumo de alimentos saudáveis e a prática de atividades físicas diárias.
Bom, se você presenciar um AVC, o que você precisa fazer? Primeiro, afaste os curiosos, coloque a vítima em repouso em um local calmo, acione serviço de emergência local ou leve-a para o hospital. Caso consiga deitar a vítima, mantenha o tronco, a cabeça, pescoço e tórax mais elevado para diminuir a pressão dentro da cabeça. Não ofereça líquido ou alimento para a vítima ingerir. O fator determinante para um bom prognóstico é o tempo. Não esqueça dessa informação. Agora vamos falar sobre a parada cardiorrespiratória, conhecida como PCR. Ela é a interrupção da circulação sanguínea decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Depois de uma parada cardiorrespiratória, a pessoa perde a consciência aproximadamente entre 10 a 15 segundos, em razão da parada de circulação sanguínea cerebral naquele momento. Conforme as diretrizes da American Heart Association de 2020, como agir em uma parada cardiorrespiratória? Comprima o tórax com força, pelo menos 5 centímetros e rápido, entre 100 a 120 vezes por minuto e aguarde o retorno do tórax. Minimize interrupções das compressões, evite ventilação excessiva, alterne os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço, e sem vias aéreas avançada, a relação compressão-ventilação é 30/2. E os passos da ressuscitação cardiopulmonar são: chama a vítima 3 vezes tocando em seu ombro em tom de voz firme, verifica o pulso carotídeo, pulso central, avalie se há movimentação do tórax, movimento respiratório. Inicie as compressões torácicas imediatamente. Faça somente as compressões torácicas durante 2 minutos. Após 2 minutos, cheque o pulso carotídeo e, se ausente, reinicie as compressões, conforme a imagem ao lado. Vamos falar sobre o suporte básico de vida com DEA. Existem vários modelos de DEA, que é o desfibrilador externo automático. Eles possuem dispositivos padronizados para facilitar o manuseio. Para operar o aparelho, basta seguir as seguintes etapas. Ligue o aparelho. Após pressionar o botão ligar e desligar, escute as instruções em português que serão feitas pelo aparelho e siga elas na ordem e momento indicados. Instale os eletrodos no tórax. Quando o aparelho indicar a necessidade de posicionar os eletrodos, siga as instruções de onde devem ser colocados. A maior parte dos aparelhos possuem um desenho explicativo no próprio eletrodo que resume a seguinte posição. Eletrodo do lado direito do paciente precisa ser colocado abaixo da clavícula, na linha hemiclavicular. Já o eletrodo do lado esquerdo do paciente deve ser posicionado nas últimas costelas, na linha hemiaxilar, abaixo do mamilo esquerdo. Nessa imagem, conseguimos ver bem a posição dos eletrodos. Então, recapitulando, o do lado esquerdo deve ser posicionado nas últimas costelas, na linha hemiaxilar, abaixo do mamilo esquerdo, e o do lado direito precisa ser colado abaixo da clavícula, na linha hemiclavicular. O posicionamento é feito dessa forma porque o choque deve passar por dentro do tórax para atingir um maior número de fibras cardíacas. O objetivo é causar uma pane no coração que não está batendo direito, para que ele possa então ser resetado, zerado, na possibilidade de ser reiniciado e funcionar de forma organizada. Após a colocação dos eletrodos, você precisa analisar o ritmo. O aparelho irá pedir para que seja instalado o cabo no DEA, na luz que está piscando. Nesse momento, será feita a análise do ritmo e o aparelho irá decidir se ele é chocável ou não. Não sendo chocável, continuamos com as compressões, pois ele está em uma parada cardíaca por assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Caso o ritmo seja chocável, deflagre o choque. Antes de deflagrar o choque, de acordo com o direcionamento do aparelho, dê a ordem para que os presentes se afastem e certifique-se de que não há ninguém próximo e principalmente encostando no aparelho ou no paciente. Deflagre o choque e comece imediatamente depois a fazer a compressão cardíaca, para que o coração comece a ter novamente a normal função fisiológica. A
cada 2 minutos, o aparelho irá analisar o ritmo novamente e informar qual deve ser a próxima ação. O DEA deve ser mantido no paciente até a chegada do suporte avançado de vida. Apesar da facilidade de operar o DEA, existem casos que demandam conhecimento específico de profissionais e leigos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Homens com excesso de pelos no tórax. É preciso raspar a área para depois posicionar os eletrodos, pois nessa situação os eletrodos colam nos pelos e não na pele. O aparelho não tem uma aderência suficiente para fazer a análise do ritmo e o choque não é deflagrado. Em pessoas que usam marca-passo, nós não podemos colar o eletrodo em cima do marca-passo, pois ele pode interferir na ação do DEA. Em pessoas com medicamento em adesivo, como por exemplo nicotina ou anticoncepcional, nós não podemos colar os eletrodos em cima do adesivo, é preciso retirá-los para então seguir com o procedimento. Se o tórax estiver molhado, é preciso secar a área em que será colado o eletrodo. Caso a pessoa esteja submersa, o posicionamento do aparelho só é permitido após a retirada do paciente do local. Na água, o choque irá dissipar, não indo para as fibras cardíacas. Utilizando o DEA em crianças. Acima de 8 anos é considerado como adulto e usamos o DEA normalmente. Em menores de 8 anos precisamos ajustar a carga. O DEA possui eletrodos que são específicos para crianças, um botão de seleção de idade ou um atenuador de carga, que garante que a distribuição elétrica será somente a necessária. Separamos alguns vídeos sobre os temas que foram abordados nesse treinamento. Não deixe de assistir! Esperamos que esse conteúdo possa te ajudar e nos encontramos no próximo treinamento. Obrigada, equipe Treina Mantras!